Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão, damos por iniciado mais uma vez nosso estudo do livro Pão Nosso. Hoje vamos adentrar ao capítulo 48. Nosso estudo acontece toda quinta-feira, às 7h30 da noite. Agora aqui, né, de forma ao vivo, a gente bota nos nossos grupos do WhatsApp, do Centro do SEAS, dos amigos do SEAS, dos nossos familiares, disponibilizamos o link para entrar aqui ao vivo e depois fica disponível no canal do SEAS, no YouTube, para que todos possam assistir também dentro da sua disponibilidade. Hoje vamos estudar o capítulo 48, sou eu mesmo que vou guiar a todos no estudo da noite de hoje, então também vou fazer a nossa prece de abertura. Então, convido a todos a fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Deus, a Jesus, Maria Santíssima, a todos os mentores e protetores da nossa Casa de Emmanuel, os nossos mentores e protetores desse estudo, que há tantos anos já vem ocorrendo, desde o princípio da pandemia, já estamos aí, vamos caminhando para o nosso quinto ano já estamos aí no quarto ano, caminhando rumo ao quinto ano de estudo online, que que a espiritualidade continue nos intuindo, nos dando a força, nos dando a capacidade, nos dando as ferramentas necessárias para a continuidade do nosso estudo, mas que principalmente esse estudo seja a chave, o guia da nossa mudança para nos tornarmos pessoas melhores, espíritos melhores e assim cumprirmos a nossa missão na Terra de uma forma melhor, mais produtiva e mais útil para nós e para todos aqueles a que nos rodeiam. Sendo assim, peças chaves nessa transformação no mundo de regeneração. Graças a Deus. Então, vamos compartilhar o nosso texto da noite de hoje. Bem, vou botar minha cola aqui. Hoje, o tema do estudo de hoje, o nome, né, o título é Compreendamos. Uma palavra importantíssima, pois o que mais vemos hoje em dia é a incompreensão dos ensinos do Cristo. Pessoas que se dizem seguir o cristianismo, né, inclusive é a religião predominante aqui no nosso país. Então, temos uma predominância de cristãos e mesmo assim a gente não enxerga na prática isso, né? Porque como é que a gente pode viver num país onde quase, né, você tem aí mais de 90% da população se dizendo cristão, mas na prática não é o que a gente vê, né? Na prática a gente não vê 90% da população praticando os exemplos do Cristo. A gente vê violência, a gente vê roubo, a gente vê corrupção, a gente vê tantas coisas erradas, né? E isso só pode ser exatamente fruto dessa incompreensão. Será que estamos realmente compreendendo os ensinamentos do Cristo? Será que realmente compreendemos o que é ser cristão? E tudo isso será debatido na noite de hoje através desse estudo que Emmanuel faz. E para o estudo da noite de hoje, Emmanuel selecionou um, um trecho da carta de Paulo aos Hebreus, lembrando, né, que os hebreus é o povo de origem de Paulo, são ali os judeus, são da onde veio os fariseus, era o povo de origem de Paulo. E é muito importante a gente entender isso, porque essa carta aos hebreus, ela exatamente tem esse objetivo. Então, Paulo vai exatamente querer demonstrar para esse povo tão enraizado nesses atos exteriores do judaísmo, da época, né, primitivo, ele vai querer exatamente abrir os olhos desse seu povo de origem para o interior, saindo das práticas exteriores. E
O trecho exatamente que ele seleciona é esse daqui que nós vamos ler. Sacrifícios e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado não quisestes nem te agradaram. Então, primeiro eu selecionei ali, né, duas palavrinhas, oblações, né, que eu não fazia ideia do que significava oblações. Aí eu fui procurar. Oblações nada mais é do que ofertas a Deus. Ofertar a Deus seria uma oblação. E também selecionei a palavra holocausto, né? Que holocausto a gente está acostumado a se referir ao que os nazistas fizeram com o povo judaico, né? Então, ali aquela questão, aquela matança, aquela perseguição, foi dado o nome de holocausto. Mas essa palavra já existia, né? Lá nos hebreus, muito antes da ascensão do nazismo. Então, aí eu fui procurar, então, mas o que significava então o holocausto nessa época, né? O sentido nesse trecho. E aí vem oferta queimada. É um sacrifício animal que é completamente consumido pelo fogo como ritual bíblico. Então, você vê que era esse sentido de destruição, de consumação, porém não, né, nesse sentido que a gente dá hoje modernamente, e sim no sentido desse sacrifício onde você realmente destrói tudo, né, acaba com tudo, abre mão, né, de tudo, você se dispõe de tudo. E, né, no caso ali era mais usado nesse sacrifício animal, né, onde você queimava o animal, então não sobrava nada, né, para virar cinzas, não ter nenhum restinho, era esse tipo de sacrifício que era aplicado naquela época. Então, como eu já falei, essa mensagem é de uma carta de Paulo aos seus conterrâneos, logo ela tem muitas mensagens de explicações aos judeus, abrindo os horizontes da antiga revelação para a nova, explicando melhor, expandindo essa compreensão de certas práticas de simbolismo da antiga aliança. Paulo, nesse versículo, cita uma passagem específica dos Salmos de Davi. Nessa passagem, Paulo cita o rei Davi, deixando claro que não é pelas ritualísticas exteriores que vamos nos redimir diante de Deus. Seria reduzir a grandeza de Deus, acreditar que cultos exteriores a ele seriam mais importantes do que a nossa efetiva transformação do nosso ser interno diante de Deus. Lembrando que para os hebreus as ritualísticas eram extremamente importantes, né? Ainda são. Né? Quem já estudou ali os fariseus, aquela questão do guardar o sábado, né? Que era... Então, se você realmente falhasse ali com alguma daquelas regras do mosaicas, inclusive era passível até de morte, dependendo da sua falta, né? Então eles davam muito valor a essas ritualísticas exteriores, né? Então é importante a gente levar isso em conta quando Paulo escreve essa carta aos seus conterrâneos. O que tem paralelo direto com o Espiritismo, que mais uma vez, como uma terceira revelação, vem apontar nessa mesma direção de Paulo ali na segunda revelação. O Espiritismo hoje, ele nos aponta, assim como Paulo, através da segunda revelação do Cristo, tenta apontar aos seus conterrâneos, exatamente nessa direção, contra as ritualísticas. Não contra no sentido de que elas são necessariamente ruins e nocivas, mas de que elas não são o mais importante, de que elas não são a prioridade, de que elas estão muito mais ligadas a uma necessidade nossa, física, material, do que realmente ser o foco de Deus sobre a humanidade. Deus não está tão preocupado assim que a gente aprenda essas ritualísticas, que a gente decore essas regras, e sim que a gente se modifique, que a gente entenda internamente o que ele quer, a nossa mudança interior. E Jesus deixou, para mim, né, quando eu estudo o Evangelho, eu acho que Jesus deixou isso mais do que claro. Porém, a humanidade distorceu mais uma vez, assim como os judeus, quando fundaram o judaísmo, distorceram boa parte da mensagem trazida por Moisés. O cristianismo, depois que se tornou também a religião preponderante sobre a terra, ela foi altamente distorcida pelos homens, né? A gente vai ver isso com mais detalhes também mais à frente. No Evangelho,
o nosso Mestre Jesus nos fala em João capítulo 4. Deus é espírito e busca os que adoram em espírito e verdade. Né? Então, Deus se revela no Evangelho. Jesus revela Deus como sendo espírito. Mais uma vez, né? Então, tirando esse véu da criação como sendo a criação material é preponderante. Não, a criação preponderante é espiritual. É ela que é primária, é ela que vem antes, é ela que é prioritária. Nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus, espírito, e não homem, matéria encarnada. Que essa compreensão da história sirva para nós espíritas de aprendizado, para que amanhã não sejamos nós os novos fariseus, que se em algum momento nos tornarmos mais numerosos, não passemos a nos preocupar mais com as estruturas físicas e manutenção de poder do que com a forma e a evolução do ser, nos preocupando mais com a arrecadação para a manutenção de grandes estruturas físicas do que com a propagação do exemplo do Cristo no mundo através do nosso exemplo vivo, mais do que qualquer estrutura de divulgação, né? Inclusive, a gente teve aí o último censo que demonstrou ali uma redução mínima, né? Mas na verdade é uma redução mínima no número de espíritas que a gente não pode nem considerar que necessariamente reduziu. Na verdade, quando entra ali na margem de erro, a gente pode dizer que não cresceu, né? Que não cresceu o número de espíritos. Mas eu até botei lá no grupo uma mensagem do Jorge Alahá sobre isso e que eu achei muito boa, muito consciente, porque estranho seria se os espíritas fossem maioria e o mundo estivesse do jeito que está, né? Isso quer dizer que nós estaríamos agindo de forma muito errada, estaríamos muito na contramão do que prega o espiritismo. Então eu acho que é normal, eu acho que é normal, eu acho até que é bom que o espiritismo cresça de forma lenta, paciente, estruturada, para que exatamente não venhamos a cometer os mesmos erros daqueles que um dia, sempre que se tornam a maioria, né, acabam se preocupando muito mais com as estruturas, como eu falei, materiais e físicas, do que com a pregação do evangelho. E acho que o espiritismo tem uma responsabilidade maior, né? Porque a gente tem um embasamento intelectual muito forte e a gente não pode. Se a gente cometer o mesmo erro que os outros cometeram, eu acho que a responsabilidade vai ser muito maior de nossa parte, né? Em entrarmos nesses mesmos erros, porque a doutrina nos traz muito conhecimento, né? É um vasto conhecimento que todos os outros não chegaram nem perto. E por fim, antes de entrar aqui no texto, como está nas relações de compreensão? Como se encontra a nossa relação de compreensão com essa lei de adoração? A lei de adoração, ela é a primeira lei que aparece lá no Livro dos Espíritos. E assim como nos 10 mandamentos também, onde o primeiro deles é amar a Deus sobre todas as coisas. Então você vê como, né, é colocado em primeiro lugar essa questão da relação de compreensão do homem com a divindade, como sendo a base, né? Como sendo a base para que as demais leis, para que as demais regras, para que as demais condutas possam acontecer de forma mais assertiva, né? Então, o quanto é necessário a gente se preocupar em melhorar essa nossa compreensão da relação homem e o divino para que consigamos ter a capacidade de estruturar melhor a nossa evolução moral, intelecto moral. Então é isso. Agora abro para vocês antes da gente adentrar aqui no texto de Emmanuel. Eu vou colaborar, Vitor, nessa mensagem de Paulo, como bem o nome da carta é Hebreus, a gente já tem uma ideia, né, que ele falava realmente, como você disse, para aquele povo e se baseou nas tradições do povo, né? Agora, na Bíblia, né, esse capítulo ele tem o título de O Sacerdócio de Cristo e dos Crentes. E no comentário dessa carta, o que o Paulo quer trazer para nós, né? Eu digo nós no sentido que
né, a propagação de todo esse trabalho de Paulo chegou até os dias de hoje, né? Ele falou ali para os hebreus, e nós sabemos, né, que muitos de nós estávamos ali, né, hoje reencarnados em outras terras. Então, o que o Paulo diz? Se uma vez os fiéis purificados e não tendo mais pecados na consciência, não cessaria as ofertas? Quer dizer, é uma lógica. Se eu me purifico, se eu já não tenho mais pecado na minha consciência, para que o ritual das ofertas? Essa é uma indagação de Paulo dentro desse contexto da carta, né? E que seria impossível, né, o sangue de animais tirar pecados. Então, Cristo traz a mensagem, né, que Deus não se agrada, né? Então, quando Cristo, né, quando Jesus nasce ali naquela terra, né, e ele traz o quê? O ensinamento de que os sacrifícios e ofertas não vão fazer a vontade do Pai que está nos céus, né? Por quê? Foi através do sacrifício do corpo de Jesus que temos sido santificados. Então, há uma diferença do sangue dos animais tirar pecado e Jesus oferta o próprio corpo em sacrifício. Então, é para a gente ter um entendimento um pouco maior, e acho que esse texto agora vai dizer isso para nós, através de Emmanuel, para que a gente possa entender que os sacrifícios externos eles não se agradam a Deus. E isso também Mateus traz lá no comentário, né, de Jesus, no capítulo 9, versículo 13, quando Jesus diz isso aos fariseus, essa frase: misericórdia quero e não oferenda. Por quê? Naquele momento, Jesus estava reunido na casa, né, na mesa, comendo com os publicanos e os pecadores. Então, os fariseus, diante daquela cena, indagam os discípulos: o mestre de vocês come com eles? E aí Jesus fala para os fariseus: ide e aprendei o que significa misericórdia, eu quero, e não oferenda. Por que Jesus diz isso para os fariseus? Ide e aprendei. Porque essa frase, essa mensagem está lá em Oséias, no Antigo Testamento. E eles, sendo fariseus, eles entendiam a mensagem. Porque lá em Oséias, capítulo 6, versículo 6, está lá assim: porque eu quero o amor mais que os sacrifícios e o conhecimento de Deus mais que os holocaustos. Então, a gente já traz, né, essa mensagem de não sacrifício lá atrás no povo antigo, em Oséias. Então, e a gente vai vendo que é uma tradição que vai levando um certo ritual, né? E que, na verdade, Jesus ele não veio derrotar as leis, mas ele veio mostrar que esses rituais não agradavam a Deus, né? Porque Deus não quer o nosso sacrifício, né? Ele quer que a gente sacrifique os nossos vícios. Não é se sacrificar, é sacrificar os vícios que nós temos em nós. Por quê? Se a gente se liberta desses vícios, a gente vai ter mais compaixão, mais bondade, né? Mais empatia. Então, é esse o estudo que o Emmanuel traz e que a gente, tendo contato com esse evangelho, com esses escritos, para que a gente possa entender, porque às vezes até nós mesmos, pensando assim, eu vou deixar de comer isso, eu vou deixar de fazer aquilo, eu vou acender uma vela. Ok, os rituais eles podem existir, mas não é esse o entendimento do sacrifício. O sacrifício é a gente se tornar melhor, e isso é o mais difícil. Vou aproveitar uma carona ainda com o que a Júlia acabou de comentar. Na semana passada, o estudo foi da Janete, né?
Então, a Janete usou uma palavra que eu achei realmente muitíssimo, muitíssimo interessante e é pouco até muito utilizada, até no movimento, né? A palavra desarrazoada. E a Júlia fez um comentário que também achei muito interessante, em vez de estar de encontro a isso que acabamos de ouvir, que nós estamos estudando. Que eu até anotei aqui, ó, pois o pessoal, na época, ofereciam, se eu não me engano, eu acho que eram 4 ou 5 grupos de judeus. Eu acho que eram os Maobitas, os israelitas, tem um outro, tinha mais 3, eu não lembro o nome, porque esses nomes, para mim, são complicados, né? Porque eu não sou leitor assíduo da Bíblia. Mas a Júlia disse assim, ó, pessoas que quer confusão. O que você acabou de comentar agora? Olha como é que tem uma sequência o trabalho do Emmanuel. E essas pessoas, nos nossos tempos atuais, naquela época, idem. Hoje, idem. Aí você ainda colocou assim, ó, e perturba o estudo doutrinário. Quando você faz uma apresentação e não satisfaz a... por falta de palavras, vou dizer assim, as pessoas, não é isso, e vai lá para o cantinho, aqueles grupos partidários, começa a tricotar, não é jogar conversa fora. Isso é producente? Não é producente. Aí eu até anotei, eu achei muito rico. Eu não sabia dessa. O doutor Herman diz que somos espíritos de confusão. Olha a nossa imperfeição aí. Muito obrigado, Júlia. Isso me ajudou muitíssimo, tá? Deixa-me só ainda tecer um comentário. Se eu não me engano, foi a Janete também quem comentou na semana passada, que está inserido aqui o que está no mundo antigo não compreendia as relações com o Altíssimo. E a Janete colocou assim, ó, essa conexão, ela diz assim, ó, muitos nos chamam de estranhos, porque nós, quando você começa a fazer um trabalho de modificação, de empenho, de reforma íntima, diante de algumas pessoas conhecidas, não é? Mesmo como o Vitor iniciou na conversação, né? Que há uma dificuldade de entendimento por parte de algumas pessoas e elas perguntam, vem cá, qual é a sua religião? Algumas são evangélicas. Eu tenho por hábito de dizer, eu sou cristão. Aí, qual é a denominação da sua igreja? Aí eu me abro. Eu falo a verdade, eu sou espírita, cristão. E se houver algum comentário, eu me reservo a não por bate-boca. É isso só que eu achei também muito interessante, né? Me ajudou bastante até para o trabalho que se inicia. Eu não vou me alongar para não trazer, vamos dizer assim, prejuízos para o tempo. E depois a gente volta. Eu gostaria de voltar mais na frente um pouquinho. Muito bom. Lembrando que Paulo está recitando Salmo de Davi, né? Então você vê que esse Salmo de Davi, bem antes do Cristo, já ressaltava, né? Para você ver como é que, na verdade, os judeus já tinham distorcido. Não é culpa da lei mosaica, né? Eles já haviam distorcido, e aí veio o Cristo, o cristianismo distorceu de novo, e a gente agora, com a terceira revelação, estamos aí nos esforçando para não distorcer novamente, né? Esse é o objetivo de Emmanuel aqui, que a gente compreenda. Então, começa Emmanuel. E no século IX, eu não comentei, e no século IX, antes de Cristo, tivemos o Elias, né? Que ele divergiu dos sacerdotes de Baal, né? Vamos dizer assim, que é mais dessas 4 ou 5 tribos. Bom, eu vou falar tribo por falta de compreensão. Meu Deus, o que houve? Saiu aqui, ó. Voltou. Pois é, só isso, Vitor. Eu apertei o botão errado. Vamos em frente. Então, começa Emmanuel nos seus comentários. O mundo antigo não compreendia as relações com o Altíssimo, senão através de suntuosas oferendas e pesados holocaustos. Quanto mais vamos para o passado, mais
vemos quanto é forte essa compreensão errada de Deus. Um Deus antropomórfico, né? Um Deus humanizado, com as mesmas vontades, desejos que os homens têm, né? Uma compreensão completamente equivocada de Deus. Os homens o compreendiam assim. Se preocupavam em lhe oferecer bens materiais para aplacar a sua ira e obter seus benefícios. Assim como um homem poderoso gostaria que o fizessem, né? Então, os homens comparavam Deus a um ser igual era um homem mesmo poderoso, né? Um rei, um líder, que o quê? Que gostaria de receber, né? Eu quero receber, que você me dê prêmios, me dê sua... Na época, quanto mais a gente for para o passado, né? Na verdade, lá atrás, nas tribos mais primitivas, nem mesmo a compreensão de um único Deus existia. Na verdade, os efeitos naturais, né? Os raios, as tempestades, os terremotos, os vulcões, tudo que não era muito bem compreendido, né? O sol, a noite, a lua, tudo isso era considerado Deus, né? Era um Deus para... Então você vê que essa percepção, com o passar do tempo, né, conforme a humanidade foi desenvolvendo o cérebro, o intelecto, a capacidade intelectual, se instruindo, nós também conseguimos melhorar a nossa compreensão de Deus. Então vamos percebendo que com o passar do tempo, e principalmente com a vinda de Jesus, né, que aí foi ali o salto realmente temporal e evolutivo, essa presença de Jesus na Terra, fomos dando uma interpretação melhor. Como a Júlia falou, né? O sacrifício não é mais material, e sim espiritual. Devemos imolar o animal que existe dentro de nós, a nossa animalidade, os nossos vícios, as nossas paixões, o nosso orgulho, né? Esse foi o exemplo do Cristo, demonstrando que o sacrifício é interno e não externo. No capítulo 2 do Livro dos Espíritos, temos o subitem Adorações Exteriores, que vai da questão 653 a 656. Eu trouxe aqui elas bem resumidinhas, né? Não botei a resposta completa, botei só o iniciozinho, mas que já traz para a gente o que os espíritos quiseram dizer, né, das respostas. Então Kardec pergunta: a adoração tem necessidade de manifestar-se exteriormente? E os espíritos respondem: a verdadeira adoração é a do coração. Então não, né? Não, a nossa adoração não precisa necessariamente se manifestar exteriormente. A mais importante é aquela que a gente faz de coração, que a gente realmente manifesta internamente junto a Deus, sendo grato, orando, pedindo, agradecendo, mas não aos berros para que os outros escutem, e sim a gente com a gente mesmo, né? Na calada da noite, no nosso quarto, sem ninguém. A gente não tem essa necessidade de que os outros estejam vendo para que tenha valor, né? Para que Deus considere, dê mais consideração. E aí Kardec continua: mas então, a adoração exterior é útil? E os espíritos respondem: sim, se ela não representar apenas um vão simulacro. Então, olha que interessante, né? Ao mesmo tempo que eles respondem que não é o mais importante, mas eles dizem que tem a sua utilidade, porque nós aprendemos através do exemplo, né? Nossos filhos, por exemplo, eles vão aprender com o nosso exemplo de vendo os pais fazerem, vendo os pais praticando, vendo os pais orando, vendo os pais... não tem jeito, você tem que exteriorizar, né? Você tem que demonstrar ali para os seus filhos, você abre o evangelho, você faz o evangelho no lar, você faz as suas preces, ensina os seus filhos a fazer prece. Então, sim, existe uma utilidade na exteriorização dessa adoração a Deus. Mas é importante que ela seja sempre com essa intenção de ensinar, de demonstrar, de passar um bom exemplo, principalmente para aqueles que são os nossos tutelados. Então continua Kardec: Deus tem preferência por aqueles que o adoram por meio desta ou daquela forma? Respondem os espíritos: Deus prefere aqueles que o adoram do fundo do coração, sinceramente praticando o bem e evitando o mal. Então,
É basicamente a mesma resposta da primeira questão, né? A verdadeira adoração é aquela do coração. Então, Deus não prefere, né? Não adianta porque um grita mais, porque o outro grita menos, porque um fala mais bonito, porque o outro fala mais, porque um rebola, porque o outro não rebola, porque um canta, porque o outro não canta. Não é isso que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença realmente é a intenção, é o que vem do nosso coração a adorarmos ao Senhor. E continua Kardec, então. É censurável praticar uma religião na qual não se acredite, fazendo apenas por respeito humano? E os espíritos respondem: a intenção nisso, como em muitas outras coisas, é a regra, né? Então, aí eu lembrei de casais, né? Que é muito comum casais, às vezes, terem religiões diferentes, né? Às vezes você se casa com o evangélico e você é espírita, ou você é católico e o outro é evangélico e vice-versa. E não tem problema nenhum você frequentar a religião do seu marido, da sua esposa, né? Mesmo que não seja aquilo que você realmente acredita. Mas você vai, você respeita, você segue ali a liturgia do momento, em respeito ao seu marido, à sua esposa. Os dois podem, e vice-versa, né? O ideal até é que um vá no de um e o outro vá no do outro, e se respeitem, e não tem problema nenhum nisso. Porque o seu objetivo não é, você não está ali para enganar, né? Você não está ali com a intenção de se fazer passar por alguém daquela religião. Não, você está ali em respeito e companhia e atenção àquela pessoa que você considera. E por fim, a última questão desse item: a adoração em comum é preferível à adoração individual? E os espíritos respondem: reunidos por uma comunhão de pensamentos e de sentimentos, os homens têm mais força para atrair os bons espíritos. Então, sim, né? E Jesus dizia isso, que onde estiver mais de um, né? 2 ou mais em oração, eu estarei presente. E o objetivo não que quando você ora sozinho não tenha força, mas é a intenção do Cristo de querer que a gente se agrupe, que a gente se reúna, porque Deus sabe que o trabalho em equipe, em conjunto, tende a dar muito mais frutos do que uma pessoa sozinha, né? Aquela história, uma andorinha só não faz verão. Então, é necessário que a gente se reúna, que a gente se agrupe, para que os trabalhos possam ser mais volumosos em prol dessa transformação do mundo, né? Então, era isso que eu tinha para esse tópico. Vitor, você já completou bastante com o Livro dos Espíritos, né, que dá uma visão para a gente muito mais ampla, né? Mas quando o Emmanuel coloca na frase aqui para a gente: o mundo antigo não compreendia as relações com o Altíssimo. E assim, essa compreensão, porque o objetivo, na realidade, era para obter o quê? Né? Favores, né? E manter uma harmonia, né? Com a espiritualidade, com o mundo espiritual. Na realidade, era só isso, eles queriam favores. Então, eles ofereciam, né, bebidas, que ia desde o vinho até o leite, né? Porque era a forma que eles entendiam que eles iam entrar em harmonia. Então, a harmonia para eles era isso, era e obter favores. Eu te dou isso, em compensação eu quero aquilo. E a gente sabe que nos dias atuais, sem nenhuma crítica, mas a gente que tem uma compreensão maior, entendemos que não há, né, como obter favores do céu, né, desta forma, né? Eu me sacrificando, não meus vícios, e sim algo que eu vou exteriorizar para agradar aos deuses, né? É isso aí. E É continua. Pode até falar, uma Dora. postura, é uma postura infantil essa, né? Vou fazer para o papai ficar contente e me dar o que eu quero. Quer dizer, uma postura bastante ainda infantil, né? Sim, da imaturidade da humanidade. E, claro, claro. Então continua, Emmanuel. Certos povos primitivos atingiram requintada extravagância religiosa,
conduzindo sangue humano aos altares. Então, aí voltamos agora ao livro dos Espíritos, né? Porque o livro dos Espíritos também fala dos sacrifícios, em duas questões, a questão 669 e a 670. Então, Kardec questiona: a prática de sacrifícios humanos data a mais remota antiguidade. Como foi que o homem foi levado a acreditar que isso pudesse agradar a Deus? E os Espíritos respondem: primeiro, por não compreender a Deus como fonte da bondade, né? Então, lógico que a resposta lá no livro é muito maior, recomendo que vocês leiam, mas essa frase resume, né? Nós não compreendemos. Até hoje a gente ainda não compreende Deus completamente, mas naquela época menos ainda, né? Foi como a Júlia falou. A humanidade queria receber coisas em trocas. Então então, qual era o pensamento humano daquela época? Quanto mais maior for o meu sacrifício, maior vai ser o benefício que Deus vai me dar, que eu mereço, né? Porque se eu fui capaz de um sacrifício X, isso significa que eu vou ter um merecimento nesse mesmo nível. E qual sacrifício maior do que o próprio, né, do que a própria vida, do que o sacrifício, às vezes, de um próprio filho. E é nesse nível de loucura que a humanidade chegou devido à sua incompreensão. Tipo assim, eu vou dar o sacrifício maior possível, eu vou matar um filho, eu vou matar uma pessoa. Fora também que a gente não pode esquecer que a mediunidade, Kardec não inventou a mediunidade existe desde que o mundo é mundo. E os espíritos mal intencionados também existem desde que o mundo é mundo. Então você imagina espíritos mal intencionados em cima de um povo totalmente ignorante. O que eles não conseguiam enganar essas pessoas, né? E a gente estudando a mediunidade, a gente sabe o quanto os fluidos vitais são necessários para esses espíritos que querem, né, sentir, que querem ter essa sensação ainda de encarnados, essa necessidade, tanto que por isso que eles querem os sacrifícios. Porque a gente sabe que quando a pessoa desencarna, ela libera muito desse fluido vital que ainda estava acumulado no seu corpo físico. Então, com certeza, espíritos maledicentes da época se aproveitavam da ignorância do povo para induzir eles a sacrifícios humanos para que eles pudessem obter esse fluido vital dessas pessoas sacrificadas. E até dentro da possibilidade deles de espíritos, eles deviam tentar atender ali os desejos daquelas pessoas. Só que, logicamente, né, a gente sabe que os espíritos não têm essa capacidade toda, ainda mais espíritos inferiores. Mas dentro das suas capacidades, eles procuravam agradar aqueles médiuns que estavam ali aceitando as suas insinuações para que aquilo se perpetuasse, né? Para que as suas vontades continuassem a ser atendidas. Então, existem essas duas coisas, né? Os espíritos enganando, se aproveitando da humanidade ignorante, e os próprios pessoas ignorantes ainda tendo essa total compreensão equivocada de Deus, né? Como a gente já falou na questão anterior, que a Julinha deixou também bem clara essa questão dessa barganha. E a segunda questão que Kardec faz sobre os sacrifícios é a seguinte: os sacrifícios humanos realizados com a intenção piedosa poderiam ter algumas vezes agradado a Deus? E os espíritos respondem: não, jamais. Mas Deus julga a intenção. Os homens, sendo ignorantes, podiam acreditar que realizavam um ato louvável ao imolar um de seus semelhantes. Aqui, eles deixam claro que não agradava a Deus, mesmo quando havia talvez por trás uma intenção positiva. Você sacrificar uma outra pessoa nunca agradou a Deus. Mas aqui eles deixam claro a questão do julgamento, né? O quanto a nossa responsabilidade se torna maior por atos errados quando a gente obtém maior conhecimento, né? Foi até o que eu falei lá atrás. Hoje, nós espíritas, se cometermos os mesmos erros que os judeus e os mesmos erros que os cristãos primitivos, lá, certamente a nossa responsabilidade vai ser 1000 vezes maior, porque a gente já tem um intelecto 1000 vezes mais desenvolvido, uma difusão de informação 1000 vezes maior
do que de 2000 anos atrás, né? Então a nossa responsabilidade se torna 1000 vezes mais grave se insistirmos em certos erros, como esses homens do passado, por incompreensão de Deus, que hoje não nos cabe mais ter essa incompreensão. Lógico, não seremos ainda capazes de compreender Deus como um todo, completamente, mas da forma ingênua e ignorante do passado não nos é mais permitido. Né? Então abro novamente para vocês. Hein, Vitor, assim, não dá para aprofundar muito por conta do horário, mas eu tirei aqui esses rituais, né, dos povos antigos. Eu trouxe lá no século 24, antes do Cristo, lá na mesma terra de Abraão, que era Ur, né, eles faziam cultos a um deus chamado Moloque. Quais eram os sacrifícios que eles faziam lá? As crianças eram sacrificadas, queimadas vivas, para aplacar a ira dos deuses. 24 a.C. No século 4 e 9 a.C., a civilização maia, eles também faziam assassinatos em nome de espíritos ou divindades. Os incas, que é lá no século depois de Cristo, século XVI, no seu verdadeiro auge, praticavam tenebrosos sacrifícios com crianças, com guerreiros, os guerreiros que eram prisioneiros, e com animais. E os astecas, lá no México, no período de 1300 a 1521, matavam-se pessoas em rituais de forma que agradasse algum deus ou a força espiritual. Então, a gente vai entendendo aí, 24, né, antes de Cristo, né, do século 24 antes de Cristo, já tinham esse ritual, né, e aproxima em 1300 também continuando. E aí a gente depois vai fazer alguns comentários que ainda tem religiões hoje que faz o uso dos animais. E olha que interessante, né? Como é que esses povos que ficaram afastados do conhecimento do cristianismo, porque eram aqui das Américas, né? Você vê, 1500 anos depois de Cristo, ainda estavam praticando esses rituais. Você vê como que foi importante para a humanidade o exemplo do Cristo, né? Porque como esses povos ficaram atrasados, né? Por não terem ainda, até aquele momento, ainda não terem recebido esse conhecimento, né? Então você vê que interessante, né? A diferença, né? Como é que os povos que receberam evoluíram muito mais rápido moralmente do que, apesar de todo o atraso que ainda tem moral, mas houve uma evolução civilizacional e moral muito mais veloz do que de povos mais isolados, né? Que ficaram ali e que aí até pouco tempo, né? Considerando aí 500 anos atrás, ainda estavam fazendo essas práticas de sacrifícios humanos. Né? Então continua aqui, Emmanuel, né, para a gente caminhar. Tais manifestações infelizes vão se atenuando no cadinho dos séculos. No entanto, ainda hoje se verificam lastimáveis furidos da excentricidade nos votos dessa natureza. Então, o tempo é um dos mecanismos, né? O tempo é o mecanismo pedagógico da evolução. Foi fazendo com que o quê? Né? Com o tempo, as nossas capacidades intelectuais, o nosso cérebro foi se desenvolvendo cada vez mais, fazendo com que a gente tivesse um raciocínio cada vez melhor, mais rápido. A nossa alimentação foi se desenvolvendo, né? A gente foi desenvolvendo alimentos cada vez mais nutritivos. E isso tudo foi capacitando o nosso corpo físico a uma intelectualização cada vez melhor e mais eficaz. Isso permitiu que a gente tivesse, né, conhecimentos e conseguisse transmitir esse conhecimento para as novas gerações de forma cada vez mais eficiente, fazendo com que a nossa compreensão fosse se tornando menos material e mais espiritual. E assim, automaticamente,
fazendo com que as nossas práticas também exteriores fossem se tornando mais interiores. Mas, infelizmente, como a Julinha falou, até hoje ainda persistem os sacrifícios. Ainda existem religiões que fazem sacrifícios animais. Ainda existem as promessas de riqueza e poder, né? A famosa teologia da prosperidade. Existe ainda a preocupação com a arrecadação maior do que com a pregação, né? Que a gente também vê muito. Muitas religiões que estão muito mais preocupadas em arrecadar, em faturar, do que em realmente divulgar a palavra do Cristo. A obrigatoriedade de certos ritos, instrumentos, vestuários, palavras específicas para dar validação ao culto. Se não fizer daquele jeitinho, naquela hora, daquele ritual, não funciona, não dá certo, não tem validade. Os pagamentos de promessa, né, também muito comuns até hoje, pessoas pagando promessa, achando que assim vai barganhar com um santo, com Deus, para obter algum objetivo. Tudo isso ainda é fruto dessa mesma compreensão imatura, né, de uma compreensão infantil dessa relação do homem com Deus, né? E somente quando essa relação realmente ficar bem entendida, como o Espiritismo procura, mas não só ele, porque Jesus já tinha feito isso, o Espiritismo apenas vem ressurgir, botar de novo na frente o que Jesus já havia trazido há 2000 anos atrás sobre essa relação com o Criador, trazendo novamente à tona. Gente, nada disso. Vocês podem continuar fazendo, não é, né? Como eu falei, não é necessariamente um problema. Ah, você querer cantar a musiquinha na hora tal, você se ajoelhar, você fazer o sinal disso, o sinal daquilo. Não, isso não necessariamente é um mal, né? Eu diria que o sacrifício animal aí já entra numa coisa que eu acho que devia acabar. Mas, mas certos rituais, assim, não tem problema você fazer. Mas agora, o importante é você entender que isso não é, tipo assim, se não der para fazer desse jeito, vai ter validade do mesmo jeito. Porque não é isso o mais importante. Não é isso que faz realmente a diferença. E é isso que a gente tem que entender, né? É muito comum aí, para trazer agora para o centro espírita, né? É muito comum nos centros espíritas ter muita coisa também, que tem que ser assim, que tem que fazer assado, que não pode usar roupa preta, que não pode usar roupa branca, que não pode usar roupa azul, que não pode usar roupa amarela. Começa tipo assim, pode até ser que tenha, eu não estou dizendo que não tem algum motivo, que de alguma forma, porque eu entendo que as cores, né, a cromoterapia, que é muito famosa, elas têm a sua influência no nosso corpo físico, né? O nosso olho percebe as cores e isso influencia, sim, no nosso psiquismo, tudo isso é verdade. Só que agora, é material, não é espiritual. Espiritual, para realmente um trabalho espiritual ser bom, dar certo, funcionar, não importa a cor da roupa que as pessoas estão usando, o que importa é o que as pessoas estão pensando, o que as pessoas estão sentindo. Isso vai fazer diferença. Isso sim vai fazer com que os espíritos que estejam participando daquele trabalho sejam bons ou ruins. A intenção, a vontade das pessoas. O resto é acessório. O resto é tudo acessório. Que a mesa tem que estar nessa posição, que as pessoas têm que rebolar desse jeito, rebolar. Gente, tudo isso é acessório. A gente tem que ter, assim, pode fazer, não tem problema nenhum. Eu acho até que cada casa espírita tem que ter realmente as suas regras, as suas normas, porque senão vira bagunça também. Se cada um quiser fazer de um jeito diferente, né? Se cada um quiser fazer de uma forma, vai virar bagunça. Então tem que ter uma padronização. Mas o importante é a gente entender que essa padronização é muito mais por uma questão de organização humana e material do que para a necessidade do trabalho espiritual. O que vai fazer a qualidade do trabalho espiritual é o que está por dentro, e não nada dessas padronizações. Mas, repito, elas são importantes porque nós, como seres humanos, precisamos de padrões, precisamos nos organizar quando estamos em grupos grandes para que a coisa não vire bagunça, né? Então, abro para vocês novamente. Eu acho o apego a
a esses rituais assim, materiais, né? Matar animais, o sangue, tudo, isso atrai espíritos muito inferiores, não há dúvida que atrai, né? E aí vai ter uma bola de neve, né? E a pessoa acaba envolvida por eles e muitas vezes a vida dela fica um caos, né? Por causa disso, né? O pensamento dela vai atraindo. E aí a atitude, né, de matar, de pegar sangue do animal, da pessoa humana, nem pensar, né? Vamos lá. O cristianismo operou completa renovação no entendimento das verdades divinas. Contudo, ainda em suas fileiras costumam surgir absurdas promessas que apenas favorecem a intromissão da ignorância e do vício, né? Então, o exemplo de Jesus veio trazer de forma inequívoca essa compreensão. Porém, a tomada do cristianismo pelos poderes dominantes da época claramente distorceram novamente essa compreensão, para facilitar a propagação desta, que era a nova religião a ser imposta a todos. Simplesmente pregaram muitas das ritualísticas já existentes nas diversas religiões, praticadas pelos povos mais distintos, e substituíram por outras semelhantes, alterando apenas algumas palavras, indumentárias e motivações, mas para que fossem facilmente introduzidas aos povos e assim distorcendo do exemplo do Cristo, que era de pôr essas ritualísticas como menos importantes e dando mais ênfase à transformação interior, né? Temos que ter esse cuidado para não trazermos para a casa espírita essas ritualísticas como mais importantes do que o indispensável, que é a propagação do amor, da caridade, e assim não repetirmos os mesmos erros, né? Então, abro novamente para vocês. Eu vou trazer uma resposta do Emmanuel, que está lá no livro Consolador, na questão 294. A resposta é do Emmanuel, quando ele diz: todas as expressões religiosas nascidas do cristianismo se identificam pela seiva de amor do tronco que as congrega, apesar dos erros humanos de seus expositores. Os sacerdotes das mais diversas castas inventaram os manuais teológicos, os princípios dogmáticos e as fórmulas políticas. Todavia, nenhum esforço humano conseguiu deslustrar, ou seja, perder o brilho, a claridade divina do amai-vos uns aos outros, base imortal de todos os ensinos de Jesus. Então, amai-vos uns aos outros é o ensinamento de Jesus e que a gente precisa não perder, porque isso, como ele diz, isso é o tronco, é a seiva do que realmente importa. Vamos lá que o nosso tempo está curto. Vou dar uma corrida. A mais elevada concepção de Deus que podemos abrigar no santuário do Espírito é aquela que Jesus nos apresentou em nolo revelado do Pai amoroso e justo, à espera de nossos testemunhos e compreensão e de amor. Então, eu fui lá na Gênese de Kardec, né, nos itens 23 e 25. No item 23, a parte mais importante da revelação do Cristo no sentido de fonte primária, de pedra angular de toda a sua doutrina, é o ponto de vista inteiramente novo sobre o que considera ele a divindade. Esta já não é Deus terrível, ciumento e vingativo como em Moisés. Depois no item 25. Toda a doutrina do Cristo se funda no caráter que ele atribui à divindade, como um Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso. Ele fez do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição indeclinável da salvação. A revelação dos verdadeiros atributos da divindade, de par com a da imortalidade da alma e da vida futura,
modificava profundamente as relações mútuas dos homens, impunhando-lhes novas obrigações, fazia-os encarar a vida presente sobre outro aspecto, e tinha por isso mesmo de reagir contra os costumes e as relações sociais, né? Então, você vê que na Gênese Kardec já coloca exatamente essa revelação, essa nova compreensão, que na verdade não é nova, é a mesma que Jesus trouxe, só que agora renovada, né? Na verdade é a mesma, renovada para a nossa capacidade intelectual é que é nova, que é maior, que é mais potente. E aí agora conseguimos compreender essa revelação do Cristo com olhos mais, com menos vendas, né, nos olhos, e compreendendo com maior profundidade essa verdadeira, como ele coloca aqui, os verdadeiros atributos de Deus. O que Deus realmente é de verdade, o que ele quer de nós de verdade. E isso modifica, né, ou deveria modificar completamente a nossa forma de viver, a nossa forma de agir no mundo, né? E é isso que a gente está contando, né? Que quando realmente esse conhecimento da doutrina espírita estiver cada vez maior e as pessoas estiverem cada vez mais aceitando esses novos conhecimentos, essa nova compreensão, a gente acredita que estaremos mais próximos desse mundo regenerado. Abro mais uma vez para você. Vitor, eu trago que essa relação de proximidade e afeto rompe, né, com a visão de um Deus distante e temido. Então, é isso que Jesus quis trazer para nós quando ele chama o papai de Abba, né, que é papaizinho. Então, essa é a aproximação que a gente precisa ter, não de temor, mas de afeto, de amor. Exatamente, né? Deus deixou de ser temer a Deus para ser amar a Deus. Esse é o objetivo. Na própria crosta da Terra, qualquer chefe de família consciencioso e reto não deseja aos filhos em constante movimentação de ofertas inúteis no propósito de arrefecer-lhe a vigilância afetuosa. Se tais iniciativas não agradam os progenitores humanos, caprichosos e falíveis, como atribuir semelhante falha ao Todo Misericordioso, no pressuposto de conquistar uma benemerência celeste, né? Então, se mesmo entre nós, homens já modernos, não queremos, né? A gente não fica querendo que os nossos filhos fiquem nos bajulando para conseguir alguma coisa, né? Pelo contrário, geralmente quando a gente percebe que o nosso filho está muito assim puxando o nosso, né, aquele puxa-saco, ou fica ali no interesse para conseguir da gente alguma coisa, pelo contrário, a gente até percebe isso nos nossos filhos e a gente fala para eles pararem, né? Ó, não faz isso, tá errado. Você não vai ganhar. Você não vai ganhar o que você está querendo do seu pai, da sua mãe, porque você está elogiando a gente, ou porque você está, né, barganhando, querendo fazer uma coisa em troca. Não é assim que funciona. Então, nós mesmos já passamos isso para os nossos filhos, né? A gente quer exatamente que eles fiquem independentes, que eles não dependam de nós, né? Que eles consigam com as próprias pernas conquistar, fazer as suas conquistas, fazer as suas construir a sua vida, né? Criar seus filhos, criar suas famílias. Então, por que a gente acha, se a gente deseja isso para os nossos filhos, por que a gente acha que Deus vai ser diferente? Deus quer a mesma coisa de nós. Deus quer que a gente cresça, que a gente evolua, que a gente não dependa, que a gente não fique exatamente dependente da espiritualidade. Ah, me ajude. Ah, vem me ajudar, vem fazer por mim. Não. Deus quer uma ajuda. Deus está sempre disposto a nos ajudar, sim. Mas ele quer que a gente cada vez mais tenha uma ajuda proativa, né? Que a gente peça, que a gente saiba pedir, né? Que a gente saiba pedir. Que o que é saber pedir? É pedir força, pedir inteligência, pedir capacidade, pedir intuição, mas sempre não largando de mão a nossa parte, de que vai depender da gente ir atrás, da gente fazer, da gente ler, da gente conhecer, da gente procurar saber, da gente aprender, né? Por isso até eu sempre falo isso. Eu acho que a mediunidade ostensiva ela está cada vez menor no planeta por causa disso.
porque a gente está ficando muito mal acostumado, né? Quando vê ali Kardec, né? E aí a gente achou que agora vai ficar vindo espírito para fazer tudo pela gente, né? Vai baixar lá no médium e vai curar todo mundo, vai ficar fazendo cirurgia espiritual curando todo mundo. Então a gente não precisa mais estudar medicina, porque a espiritualidade vai curar todo mundo. E não é assim. Não é isso que a espiritualidade quer de nós. A espiritualidade quer que a gente aprenda, que a gente faça e que a gente não dependa deles para que as coisas aconteçam. Tanto que a gente percebe claramente essa mediunidade ostensiva desaparecendo, né? Para que a gente comece a se coçar, para que a gente comece a fazer a nossa parte e não fique nessa dependência da espiritualidade para tudo, né? Eles vão nos ajudar sim, mas vão nos ajudar na intuição, na busca, que vai depender de nós fazer, correr atrás e aprender. É isso aí, abro novamente. Eu penso, Vitor, né, quando eu li esse parágrafo, né, quando Deus nos dá essa grande oportunidade da reencarnação, de estar aqui para o aprendizado, isso é uma misericórdia. Então, não vai ser através de favores que eu acho que eu vou fazer ao Pai que isso vai me redimir do meu comprometimento, né, do que eu vim aqui resolver. Então, assim, se eu tenho uma questões a resolver aqui, não vai ser no meio do caminho, com a minha dificuldade, eu vou passar através, né, de oferendas que diminua algo que é necessário para a minha evolução. Então, quando a gente traz isso para o Pai da Terra, né, para nós pais, né, a questão lá do Livro dos Espíritos, 582, quando Kardec perguntou: pode-se considerar a paternidade como uma missão? É, sem contestação, uma missão. Então, se a missão nossa, de pais, né, é para ajudar o filho, né, a ter o quê? Um progresso moral e espiritual, a gente também não tem como, né, sendo agradado, né, fazer pelo outro, ou seja, pelo nosso filho. Então, é só a gente colocar isso, né, dentro de uma ótica nossa, da nossa vida, né, como pais, que a gente vai ter a noção minúscula de como é isso do Pai Celestial para nós. Perfeito. É indispensável trabalhar contra o criminoso engano. Olha que interessante, ele usa a palavra criminoso, né? Lá no início ele dizia que, a gente viu inclusive nas respostas do Livro dos Espíritos, que era até que Deus julga pela intenção, né? Então, lá no passado, talvez até era justificável certos erros. Hoje em dia não é mais. Hoje em dia não só não é mais justificável, como é criminoso. Então, é criminoso de nossa parte continuar propagando essa falsa, né, interpretação, essa falsa compreensão de Deus. E, por fim, a felicidade real somente é possível no lar cristão do mundo quando os seus componentes cumprirem as obrigações que lhes competem, ainda mesmo ao preço de heróicas decisões. O nosso Pai Celestial, o programa, não é diferente, porque o Senhor Supremo não nos pede sacrifícios e lágrimas, e sim ânimo sereno para aceitar-lhe a vontade sublime, colocando em prática. Então, só vai existir felicidade real no mundo quando todos nós em conjunto estivermos com essa compreensão, que é o título do texto, verdadeira da relação entre o homem e Deus. E assim, cumprindo com os nossos deveres, mesmo que isso nos custe perdas materiais, pois não tem como transformar o mundo mantendo os nossos maus hábitos e acreditando que eles poderão ser perdoados por Deus através de escambos e negociações para com a divindade, rebaixando a Deus no mesmo lugar dos ricos e poderosos da terra. Deus não deseja de nós sacrifícios inúteis. Ele quer sim nossos recursos, como o tempo, a saúde e até os materiais, mas para que estejam sendo todos
sacrificados em prol da evolução, em prol da transformação do mundo e na minoração das dores do outro. Aí sim será um sacrifício que agrada a Deus. É isso, pessoal. Abro para os comentários finais de vocês. Deixa eu aproveitar. Vai falar, Júlia? Não, né? É rapidinho. Eu só vou só é as pesquisas que a gente fez aqui. Nós temos o Evangelho, só vou citar as fontes. O Evangelho não vim destruir a lei, capítulo 1, o Cristo. Seu primeiro, no terceiro item e no quarto item. E também no livro Roteiro, Emmanuel, Mensagem Cristã, que aborda a questão da família. No devido tempo, nós não vamos ler. Tá? E no livro Vida e Sexo, eu separei aqui, eu deixei até no computador maior aqui, dois, tanto no Vida e Sexo e do Evangelho, no capítulo 14, no item 8. Só é rápido, vou ler rapidinho, olha só. Família. Ele fala aqui, felicidade real somente é possível no lar cristão do mundo. Emmanuel que cita isso. Ó. De todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser útil, ou melhor, ser úteis, nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convictos de que semelhante esforço representa realização essencial. Agora nós vamos ao Evangelho, no 14, item 8. Também é só um pedacinho pequeno. Há duas espécies de família, dos laços espirituais e a família dos laços corporais. Duráveis, a primeira se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações das almas. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Muito obrigada. Vitor, para terminar, questão 922 do Livro dos Espíritos. Qual é a medida da felicidade comum a todos os homens? Né? E os Espíritos disseram que, com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. E o Emmanuel, na questão 286, a resposta do Emmanuel para nós, ele diz que o cristão deve buscar, antes de tudo, o modelo nos exemplos do Mestre, porque o Cristo ensinou, com amor e humildade, o segredo da felicidade espiritual, e que todos os discípulos edifiquem no íntimo essas virtudes. Então, a gente tem todos os exemplos, basta a gente querer seguir o exemplo de Jesus, né? Que ele realmente se sacrificou por nós, né? Porque a gente sabe disso, e a gente tem que tirar do exemplo do Mestre esses exemplos de humildade, de fraternidade, de caridade e de amor. É isso aí. Bem, pessoal, obrigado pela paciência. Desculpa ter passado um pouquinho, Não, mas foi muito, o feriado, não, como foi eu falei, muito o bom. feriado permitiu eu escrever Foi um pouquinho muito bom. demais. Aí Foi sobrou muito tempo. bom, deu muito para a gente pensar, ouvimos muito, pensar muito, foi muito bom. Muito obrigada. Graças a Deus. A todos, a todos. Então vamos então finalizar a nossa reunião da noite de hoje. Pedir para nossa irmã Selma, que vai fazer o estudo da semana que vem, para fazer a nossa prece de encerramento. Então, vamos agradecer, não é? Sempre com esse sentimento de gratidão, né? Ao Mestre Jesus, à Falange de Emmanuel, que nos dá essa oportunidade. Ao nosso Mestre, que nos olha sempre, nos ampara e nos guia.
Emmanuel, com esses estudos, esses ensinos tão valorosos para nós, né, conciliando aqui todo o Pentateuco nele, que possamos aprender com isso, nos tornarmos espíritos melhores, e, inclusive, levando todo esse aprendizado a quem possa ainda estar em busca do caminho. Tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, para entender tudo que nos é mostrado na nossa vida. Fica conosco, Senhor, agradecemos todo esse seu trabalho que fez por nós, e com esse amor infinito. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, pessoal. Uma boa noite para todos. Se inscrevam no canal, deixem o seu joinha, compartilhem essa mensagem para que ela chegue o mais longe possível. Até semana que vem, pessoal. Fica com Deus. Tchau. Boa noite para todos.